Amados, o tema que proposto, melhor, para a nossa reflexão nesse mês, é Deus em primeiro lugar. Obviamente eu quero provocar vocês, e também sou provocado, porque essa é a grande dádiva de poder pregar, porque quando você prega primeiro para si próprio, né? Então, se eu estou preparando esses textos e refletindo sobre esse tema, eu estou já pensando nisso desde segunda-feira, né? Segunda-feira passada eu estou já ruminando, meditando, pensando, refletindo e tentando entender de Deus aí a direção para a nossa reflexão. E quando eu falo Deus em primeiro lugar, né, não faz muito sentido, né? Porque em primeiro não tá, o primeiro está no segundo, né? E eu acho que essa é justamente a ideia. Porque muitas vezes a gente fala, nós afirmamos que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. No entanto, quando a gente faz uma análise, né, uma autoanálise, então nós vamos percebendo que isso não corresponde à verdade, né? Que nós temos muitas outras situações e até prioridades em nossa vida, e a única forma de nós entendermos as nossas verdadeiras prioridades, né, nosso verdadeiro foco, é exatamente se a gente conseguir ter esse nível de sinceridade conosco mesmo, né, para entender que, por mais que muitos digam que Deus está em primeiro lugar, às vezes Ele não está. Essa é a grande verdade. Às vezes Ele não está. Às vezes existem outras coisas que estão em primeiro lugar na nossa vida, e por isso que aqui na nossa imagem, Deus em primeiro lugar, na verdade Ele não está bem em primeiro. E hoje, dia 7, vamos conversar sobre como nós somos a prioridade para Deus. No dia 14, estaremos revelando a verdadeira prioridade, as nossas verdadeiras prioridades. No dia 21, o primeiro da nossa agenda, e dia 28 encerrando o primeiro na hora de fazer as contas. Então, estes aí são os temas que nós vamos refletir ao longo desse mês. E hoje, conversando aí sobre como nós somos prioridade para Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco à medida que formos refletindo, pensando, digerindo a Tua palavra, Pai, e que Teu Espírito Santo, que é o Consolador, o Teu Espírito Santo, que é aquele que fala conosco, vá ministrando, Pai, aos nossos corações a Tua verdade e os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Amados, o fato é que existe até um certo peso por parte de muitos pastores religiosos, né, querendo sempre colocar essa ideia de que Deus não é prioridade na nossa vida. Essa é a grande verdade. Não, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então esse é basicamente um mantra, né, é basicamente uma coisa que se repete quase que de forma automática. Todo mundo, se você for perguntar, vai falar sobre isso. Não, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Isso é mentira? Não. Realmente, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porém, uma coisa que é também uma verdade, e muito pouca gente fala, é que nós já fomos colocados em primeiro lugar por Deus. Por mais que a gente, às vezes, não consiga entender isso, por mais que a gente não consiga refletir sobre isso, a grande verdade revelada na Escritura, uma verdade, nossa, eu lembrei de uma palavra linda aqui agora, uma verdade insofismável, boa essa, né? Boa palavra, uma verdade inviolável, né? Uma verdade poderosa, e essa verdade é que você e eu, nós sempre somos prioridade para Deus, desde o começo. Quando Deus arquiteta o universo, Ele arquiteta o universo e Ele coloca como os cuidadores de toda a criação
nós, os seres humanos. E nem somos assim, né, grande coisa. Pelo ponto de vista da continuidade da história, pelo ponto de vista da própria criação mesmo, né? Mas ainda assim, pela graça e pela misericórdia, Deus nos coloca como coroa da criação. Até mesmo o texto que nós lemos no começo do culto, eu quero repetir ele aqui. Esse é um texto muito legal da Escritura. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. O fato, amados, é que Deus colocou você sempre em primeiro lugar. Deus nos coloca sempre numa agenda prioritária na história da criação. Quando Deus cria, Ele cria tudo e no final nos coloca como coroa da criação. Depois acontece um problema, o ser humano se desconecta do seu Criador e então, por conta dessa desconexão, Deus, mais uma vez, vai buscando restaurar o relacionamento com esse ser humano ao longo da história. E se nós formos analisar a história da humanidade, é uma história que sempre vai apontar para um Deus cheio de amor e graça, que busca de forma contínua abraçar esse ser humano, alcançar esse ser humano, salvar esse ser humano, nos salvar, nos redimir, nos abraçar e sempre colocando cada um de nós como ponto prioritário da agenda dele. Quando a gente pega, por exemplo, o livro do profeta Oséias, a Escritura diz assim: eu os atraí com cordas humanas e com laços de amor. E fui para com eles, como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. Portanto, amados, desde o início, Deus é aquele que se inclina do seu trono de graça para nos alcançar. Dentro de sua grandeza infinita, Ele sempre vai nos buscando, nos amando, nos abraçando, dentro de sua grandeza infinita. Ele coloca as estrelas no céu e as chama cada uma pelo nome. Ele mede os montes com uma balança. Ele conhece as profundezas do mar. Ele sabe todo o poder que Ele executa para salvar toda a humanidade, justamente para nos alcançar, para nos redimir, para nos amar. Ou seja, por que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha agenda? Sabe por quê? Porque sempre, absolutamente sempre, Ele nos coloca em primeiro lugar. Para nós isso pode parecer meio uma barganha, mas infelizmente nós funcionamos assim, sabia? E aqui eu desafio você a ser sincero consigo. Pode perceber. Nós somos muito, mas muito ligados a isso. Se eu, por exemplo, chamo alguém para jantar em casa. Vamos jantar em casa. Eu nunca faço isso, mas às vezes, de vez em quando eu faço. Vamos jantar em casa. Vou lá. O que você gosta de comer? Eu gosto de comer alguma coisa. Hambúrguer. Faço um hambúrguer artesanal top das galáxias. Aquele hambúrguer gostoso. Moa a carne com bacon, tal, aquela delícia, né? E a gente come aquele hambúrguer. O que acontece no final do jantar? Qual é a palavra que o meu visitante, o meu convidado vai dizer? Alguém sabe? O próximo vai ser lá em casa. Essa reciprocidade, pode perceber. A gente sempre tem essa reciprocidade. Quando alguém faz um favor pra gente, a gente fica pensando, puxa, como que eu vou, né? Fulano legal, né? A gente sempre é assim, a gente tem essa reciprocidade. É meio que uma coisa inerente da gente. Quando nós percebemos a bondade no outro, quando nós percebemos o cuidado do outro, nós somos meio que, claro, tem gente que é maluca e não faz isso, mas nós somos que meio que, sabe, levados a também querer agir com a mesma bondade. Essa lei da reciprocidade é uma coisa que nos move.
Por isso que nós precisamos sempre refletir sobre como Deus nos coloca em primeiro lugar. Não das bênçãos que Ele pode me dar, não daquilo que Ele pode fazer no futuro, isso também é verdade. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas o desafio que eu proponho a vocês, o desafio que eu proponho a mim mesmo é justamente pensar sobre como Ele já fez isso. Na criação, na própria pessoa de Cristo. Se a gente for pensar em todos os profetas que Ele enviou justamente para que esses profetas comunicassem a verdade a respeito daquele que estava por vir, Jesus. E os profetas pagam um preço alto para quê? Para que nós estivéssemos aqui. O Jeremias, o Isaías, o Ageu, o Oséias, o Daniel, tantos pagaram preço. Que preço foi esse? Para mostrar que Deus sempre tem um plano que visa abraçar o ser humano. E o próprio Cristo, quem estava com Deus na criação do mundo? O próprio Cristo estava. A gente que vai estudar as línguas originais, na faculdade de teologia, isso é um tema que é muito... Quando a gente está de fora, a gente fala, mas por que é exagero isso? Eu nunca vou usar o hebraico, eu nunca vou ler em grego. Não precisa, já tem tudo traduzido, né? Só que daí quando você começa a estudar a língua original, você vai percebendo que é verdade, que não existem grandes erros nas traduções. Realmente, quando a gente vai pesquisando, a gente vai percebendo que o Almeida, que foi o tradutor do nosso texto, ele errou muito pouco. Essa é a grande verdade. Porém, existem alguns detalhes, algumas minúcias que são muito interessantes. E umas que eu mais gosto é quando a gente vai ler o texto do Gênesis. O Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. E eu até decorei, de tanto eu ler esse texto no hebraico, eu decorei. Não é que eu sei falar hebraico, não, é que é uma coisa que eu repeti muito. E quando você vai ler lá, você lê Bereshit bara Elohim Baruch Adonai. Traduzindo, no princípio, ou em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que esse Deus, que está ali traduzido como Deus, no original é Elohim. E esse Elohim, ele dá exatamente uma ideia muito ampla de plural. Ou seja, não havia um Deus na criação. Havia o Pai, havia o Filho, havia o Espírito Santo na criação. Então o Elohim, esse plural misterioso presente no primeiro texto da Bíblia, revela exatamente que naquele momento onde diz haja luz e houve luz, onde há um poder emanando de um ser que ainda nós não conseguimos discernir, mas nós o identificamos com a pessoa de Cristo, quando este poder maravilhoso faz com que exista o universo, Jesus estava presente ali. Esse mesmo Cristo que promete estar conosco, que nos coloca como prioridade na agenda dele, esse mesmo Cristo estava com Deus quando tudo foi criado. E quando a gente vai ver o texto de Filipenses, esse texto eu acho fantástico. Filipenses capítulo 2, ele tinha a natureza de Deus. Quem? Cristo. Mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Ou seja, por que Jesus fez isso, amados? Porque você e eu, porque nós éramos prioridade para Ele. Nós estávamos no topo da agenda de Deus para sermos por Ele alcançados. E é por isso que Ele, o ser mais poderoso do universo, abandona esta emanência de poder, esta existência de poder, e se apresenta como ser humano, como Cristo, como aquele que caminha com os pobres, com os oprimidos, com aquele que cura os enfermos, com aquele que vai jantar com Zaqueu,
com aquele que tem os pés lavados pela Madalena, com aquele que atende o Zaqueu, aliás, perdão, o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. Ou seja, esse Cristo, que é Deus, mas foi reconhecido em figura humana, ele faz exatamente esse movimento de esvaziamento, deixando a glória para ser reconhecido como servo, justamente porque nós estávamos no meio do caminho. Para nos alcançar, para nos abraçar, para nos salvar, para me redimir, para te redimir, para que hoje você e eu estivéssemos aqui, vivendo essa vida, respirando, amando, chorando, cantando, comemorando, enfim, fazendo o que nós fazemos. E acima de tudo, nos relacionando com Ele. Ele fez esse movimento da glória para a humildade, porque você e eu éramos prioridade para Ele. Então você pode não ser prioridade para muita gente. Claro que sempre vai ter gente que, né, que a gente... Por exemplo, eu sei que eu sempre fui prioridade para minha avó. Minha avó morreu. Hoje eu acho, quer dizer, mais ou menos, né? Mas eu sou quase que uma prioridade em alguns momentos para a Vivian. Principalmente quando tem que abrir algum pote, alguma coisa. Quando vai abrir algum pote, se bem que ultimamente ela anda puxando um ferrinho lá, ela está mais fortinha que eu. Né? Brincadeira. Mas pense que a gente vive uma vida, sabe, em que as pessoas elas se sentem tão sozinhas, né? As pessoas às vezes têm tão poucos para confiar. As pessoas às vezes vivem tão ali, meio que sem eira nem beira, buscando alguém para poder estar perto, buscando alguém em quem confiar. E quando confia, acaba se decepcionando às vezes. As prioridades, elas são tão fluídas, tão fúteis. O que é prioridade? Né? Prioridade é ganhar dinheiro. Claro, dinheiro é bom. É claro que é bom. Mas converse com quem tem muito dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem o dinheiro. Né? Prioridade, de repente, é você... Enfim, são tantas as coisas que às vezes são prioridade para a gente. E as prioridades a gente vai percebendo que são tão fluídas, tão facilmente mutáveis. Mas, por mais que exista essa confusão em tudo que é prioridade hoje, se existe uma verdade que eu não quero que você abandone, a verdade que eu não quero que você duvide, e eu preciso que você saia daqui com essa verdade ecoando na sua cabeça, e eu não quero que você negocie isso, ainda que você sinta ao contrário às vezes, ainda que você pareça sempre ser a segunda opção, eu quero que você saia daqui, sabe, com a certeza absoluta de que você é prioridade para Deus. De que Deus move os céus e a terra para que você e eu tenhamos vida. De que Deus construiu uma história. Toda a história da humanidade é construída de uma forma que Cristo seja revelado para cada um de nós. Existe todo um plano, um projeto de Deus em andamento em cada vida, na minha vida, na nossa vida. E esse projeto culmina exatamente na revelação do amor dele para cada um de nós. Para que nós tenhamos uma vida mais elevada, uma vida mais plena, uma vida mais satisfeita, mais feliz. Por quê? Porque esse é o propósito dele, que você caminhe com Deus, caminhe com Cristo. Por isso que você é prioridade para Ele. Ainda que tudo fale ao contrário, você é prioridade para Deus. Agora, imagine o poder disso quando nós focamos nessa realidade. O foco, amados, é uma coisa que é transformadora. Eu, quando decidi ir para a faculdade de teologia, sabe, eu tinha parado na 7ª série.
Já não sabia, estava longe da escola, ó. Mas eu decidi ir para a faculdade de teologia. Preciso terminar os meus estudos. Como que eu faço? Supletivo, né? Então, bora para o supletivo. E não é aquele supletivo top, não. É aquele que você vai lá, estuda umas materinhas e faz a provinha lá. E fui lá e fiz o supletivo. Entrei na faculdade. Que alegria. Cheguei lá, comecei a ver as matérias. E os professores ensinando um monte de matéria. Até que eu descobri que para eu aprender o grego, por exemplo, eu precisava saber o português. Daí taca eu pegar aquelas gramáticas, isso, obrigado. Aquelas gramáticas para aprender o plural, para aprender o gerúndio, para poder fazer as traduções, porque eu não sabia. No supletivo me ensinaram. Mas eu tinha foco. E o foco me manteve ali, naquele objetivo. Eu vou concluir esse curso. 5 anos. Morando lá em São Paulo. A Vivian lá em Sorocaba, 100 quilômetros de distância. Ia lá, ficava a semana toda. Mas o foco fez com que eu conseguisse concluir aquele curso tão complicado, tão difícil. O foco é poderoso. Imagine se você focar na certeza e na verdade de que você é prioridade para Deus. O que você pode alcançar? Como a vida pode ser transformada por isso? A gente fica às vezes querendo resolver as coisas de trás para frente. E não tem como a gente resolver de trás para frente. Querendo amarrar, subir no banco puxando os próprios cadarços. Não dá. Não tem como fazer isso. O único jeito da gente fazer algumas coisas é alinhando o foco. E o foco da nossa vida é: Deus me abraçou primeiro. Ele me amou ainda quando eu era um pecador. Não que agora eu seja diferente, mas o Paulo fala isso, o apóstolo. Por isso que eu desafio você a ter esse foco. Porque o foco ele tem esse poder transformador. Então amanhã, quando nós formos trabalhar, quando você levantar cedo, que o Espírito de Deus leve você a ter uma verdade ecoando no seu coração. Eu sou prioridade para Ele. Esse sol nasce para que eu tenha vida. Se a Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, não haveria vida aqui na Terra. Se a Terra, o planeta, fosse um pouquinho mais longe do Sol, não haveria vida aqui na Terra. A Terra Deus colocou esse planeta exatamente no lugar para que a vida humana pudesse florescer. Por quê? Você é prioridade. Você é prioridade. Nós somos prioridade. Todo o nosso sistema imunológico, corporal, enfim, tudo isso que nos forma como seres humanos, ele foi feito de uma forma tão fantástica que um pequeno desequilíbrio pode causar grandes transtornos. Mas a nossa vida é equilibrada. O sangue vai fluindo. Nós vamos vivendo. E Deus fez isso de uma forma tão fantástica. Isso mostra que você é prioridade. Então, que em nome de Cristo, esta verdade reverbere em nosso coração. E que com esse foco nessa verdade, isso possa causar grandes mudanças em nossa vida. E o meu foco é a certeza de que Deus me colocou em primeiro lugar. Deus te colocou em primeiro lugar. Não fique preocupado com você colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero que você abandone isso. Não fique preocupado em colocar Deus em primeiro lugar. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. É verdade? Claro que é. Mas não foque nisso agora. O foco é: Deus me colocou em primeiro lugar. Isso vai ser transformador. Amém? Podemos orar? Quero chamar as meninas aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo aplique
a Tua palavra aos nossos corações. Para que assim, Pai, sejamos moldados, transformados, edificados, amparados e fortalecidos com a verdade, com a certeza de que somos prioridade para o Senhor. E isso é maravilhoso. Isso faz com que nunca estejamos sozinhos. Isso faz com que a nossa vida adquira um novo colorido, uma nova compreensão. Pai, em nome de Jesus, que esta verdade ecoe grandemente em nosso coração e que isso molde toda a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém.